Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos, nossos votos de muita paz. E vamos dando sequência ao nosso estudo das terças-feiras, a educação do espírito à luz do Consolador, e trazendo novamente o grande educador Walter Oliveira Alves, buscando alguns apontamentos que ele nos deixa no seu livro Educação do Espírito, Introdução à Pedagogia Espírita, vamos buscar aqui alguns apontamentos muito interessantes. Ele coloca: reconhecendo nosso país como a pátria do Evangelho e sentindo a responsabilidade que nos cabe na preparação dos futuros tarefeiros que renascem e renascerão em nosso solo, com imensa tarefa a serviço de Jesus, é preciso meditar mais no ato de educar ou evangelizar. Aqui é um grande chamamento a todos os pais, a todos os educadores, a todos os evangelizadores, porque muitos vêm, com a tarefa, com a missão de ter um aprimoramento nesses conhecimentos todos que esses tempos nos exigem. Já é um programa de vida. Então é preciso que ao reencarnarmos, encontremos em nossos lares um ambiente propício. Se cada um lembrar-se da sua infância, nós, os mais velhos, em número muito maior, teremos recordações positivas nesse sentido. Porque as mães de décadas atrás, elas dispunham de tempo, elas dispunham de sentimento, elas se permitiam trazer seus filhos para junto dela e ensinar a orar, ensinar a ter essa confiança no Papai do Céu, como nos falava. Então, as nossas mães, os pais também, mas especialmente as mães, nos traziam, ensinavam a orar, a se ligar ao anjo guardião. Então, tudo isso as crianças recebiam desde a infância. Então, acredito que a experiência de muitos também seja essa. Desde a infância, aquele sentimento que muitas vezes já se traz, mas sendo ali trabalhado para que florescesse desde a infância. Quando isso acontece desde a infância, torna-se uma criança com mais cuidados, porque essa criança entende só o fato dela sentir-se filha de Deus, dela sentir-se amada, não só pelo seu núcleo familiar, mas sentir-se amada pelo Pai Criador, por Deus, pelo Papai do Céu, não é como se falava? Esses sentimentos fazem com que o ser floresça para o bem, floresça para o crescimento, de uma forma mais equilibrada, sem os desequilíbrios que muitas vezes tornam-se tão avassaladores. Daí a importância da infância. Daí Jesus já trazer quando retornamos ao planeta, ali pequenininhos, tão agradáveis, não é? Que é uma forma ali de sensibilizar, de mexer com o coração dos pais e eles perceberem que aquele ser tão tenro necessita muito deles, não só para o corpinho, desenvolvimento físico, mas também para ajudar, a esse espírito se recompor para a encarnação. Então tudo isso é um grande chamamento para todos nós. E ele continua: receber o Espírito que retorna, auxiliar a sua preparação interior, auxiliar o despertar de qualidades superiores, acordar em seu íntimo os compromissos assumidos no mundo espiritual, abrir espaço e colaborar na ação deste Espírito para que ele encontre campo propício para a realização de sua tarefa, é trabalho de grande importância
de toda a casa espírita, seja um humilde centro de apenas 4 paredes ou ampla instituição com vastas dependências. Além da família, será na casa espírita que os espíritos reencarnados encontrarão ambiente adequado à sua preparação para a imensa tarefa que lhes caberá nos próximos séculos de renovação e transformação de todo o planeta. A criança necessita compreender que é um espírito reencarnado, Filho de Deus, que vem evoluindo milênios afora e que seu destino é a perfeição em mundos mais elevados. Então, a criança que é educada dessa forma, abrindo a mente dela para este conhecimento, para esse sentimento, tanto nos lares quanto na evangelização nas casas espíritas, quanto num colégio espírita, tudo isso facilita para que esse espírito floresça, permita que a sua bagagem, venha à tona, auxiliando-o nesta caminhada. Necessita compreender as leis divinas que regem todos os seres, a lei de causa e efeito que rege nossa existência e nos impulsiona a evoluir as consequências morais de todos os seus atos e nos impulsiona a evoluir as consequências morais de todos os seus atos, bem como compreender que traz compromissos assumidos na espiritualidade e tem tarefas a cumprir em nosso planeta. Tarefas que elas vão desde, muitas vezes, um devotamento integral a uma família, dependendo ali da programação, muitas vezes abrindo-se esse leque para outras tantas oportunidades, mas todos nós temos uma missão. Não podemos titubear quanto aos ensinamentos da doutrina espírita às nossas crianças. Não podemos mais aceitar os preconceitos e as ilusões que ainda teimam em permanecer em toda parte. Auxiliar o espírito que renasce com a verdade absoluta de nossa existência é tarefa prioritária. A imensa obra esclarecedora que a doutrina espírita inicia em nosso planeta, tendo como base as obras da codificação, firmemente alicerçada por Kardec na França e cujas colunas e paredes de sustentação já se erguem em terras do Brasil, através das obras que os espíritos superiores nos enviam pela mediunidade de trabalhadores dedicados como Francisco Cândido Xavier, a exemplo das obras de André Luiz, Emmanuel e outros, que nos oferecem farto material de estudo para muito tempo, terá sua continuação nos tarefeiros futuros, principalmente através da exemplificação da pura moral evangélica que fará renascer, a partir do solo brasileiro, para todo o mundo, o Evangelho de Jesus, como teto que acolherá a humanidade toda em uma nova etapa evolutiva do planeta. Então, quanto mais nós brasileiros, porque aqui a bandeira que foi fincada na França, como marco inicial do Espiritismo, ela foi transportada aqui para o Brasil. Pelas características aqui, do nosso povo. E é um lado positivo que o nosso povo tem, de um lado de busca de uma... É interessante falar isso, mas é verdade, é isso, comparando-se os povos, é uma busca de uma espiritualidade, isso de fato existe. E justamente então a bandeira veio para cá, e tendo vindo para cá, o que significa isso? Que muitos que encarnaram na França,
e em outros pontos que colaboraram ali para a codificação do planeta, reencarnaram aqui no Brasil. E com isso nós temos, né, um grande número de espíritas e um grande expressivo número de simpatizantes. Simpatizantes que muitas vezes por comodismo, né, acabam ali não se entregando, então ficam mais no campo da simpatia. Mas o fato é que muitos estão empenhados neste aprendizado, e como que isso chegará aos outros, essa pátria do Evangelho? Podemos pensar, todos reencarnarão aqui no Brasil para beber nas fontes límpidas da doutrina? Não, não, nem seria possível. São os tarefeiros brasileiros que encarnarão em outros tantos pontos, levando assim o aprendizado, né? E é assim, a transformação. Então, muitas vezes veremos grupos afins, né? Trabalhando em campos diversos, opostos, né? Mas unidos pelos mesmos ideais, né? É assim, esse é o trabalho. E aqui está. A transformação da humanidade é trabalho educativo, como bem frisou Kardec em obras póstumas. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Recordemos ainda o comentário da questão 917 no Livro dos Espíritos. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los como se endireitam as plantas jovens. Inicia-se, pois, nova etapa para a doutrina espírita, que vai muito além de instruir em sua tarefa de educar o espírito, ou seja, de auxiliar a sua evolução integral, trabalhando com as estruturas íntimas que ele possui, levando-o a assimilar, analisar, comparar, refletir, sentir e iluminar-se, transformando-se gradual, mas integralmente, desenvolvendo harmoniosamente as faculdades que lhe são inerentes. Filho de Deus que é, né? E buscando então agora Pedro Camargo Vinícius, nós vamos buscar um capítulo que ele intitula do livro Mestre na Educação, e o capítulo chama-se A Obra Messiânica de Redenção é Obra de Educação. Então nós estamos percebendo, né? O que nós temos que buscar? Nos educar. Em relação às nossas crianças, nem se fale o quanto temos que nos educar para educá-las. Kardec fala, educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, não confundamos educação com adestramento, é educar, né? Educar essa criança de forma que ela sinta-se livre, mas sendo ali orientada, né, ao desenvolvimento desses hábitos salutares. Uma vez adquiridos, passam a fazer parte desse processo educativo. E na obra nesse tema, então, a obra messiânica de educação, redenção é obra de educação, ele começa assim: vamos definir a pessoa e a missão de Jesus. Então nós percebemos claramente que esses grandes educadores, eles se inspiram em quem? No Mestre Jesus, no maior educador, que é Jesus, né? Então, pegando aqui Vinícius, vamos definir a pessoa e a missão de Jesus.
valendo-nos para isso da sua própria declaração, segundo consta dos evangelhos. Desejando que aqueles homens humildes e bons, que escolhera para seus colaboradores, soubessem quem ele era e donde procedera, interrogou-os, certa vez indagando: quem diz o povo que eu sou? Eles retrucaram: dizem que sois um dos antigos profetas que ressuscitou. E vós outros, prosseguiu o Senhor, quem dizeis que eu sou? Pedro, adiantando-se aos demais, respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, confirmando a resposta do velho pescador, acrescenta: bem-aventurado és Pedro, és Simão, Barjonas. Então não é Pedro. Bem-aventurado és Simão Barjonas, que é o nome de Pedro, né? Quem deu o nome de Pedro foi Jesus. O nome dele era Simão Barjonas, né? Que era dali do pai, né? Esse Barjonas vinha do pai, Jonas. Pois não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, nós sabemos, né, que esse momento Pedro foi inspirado, porque ninguém tinha ainda entendido que ele era o Cristo, ou seja, não tinha entendido ainda que ele era o Messias. O povo dizia que era um profeta. Uns diziam que era João Batista, né? Outros que era algum profeta lá, Isaías, mais antigo. E então, todos não entendiam ainda que ele era o Messias enviado, né? Mas vamos continuar aqui em Pedro Camargo. Sabemos, portanto, quem é Jesus, pelo testemunho celeste que veio por intermédio de Pedro. É o Cristo, isto é, o ungido, o escolhido, Filho de Deus vivo. Ungido e escolhido para quê? Coloca Vinícius. Qual a missão que lhe foi confiada e quais as relações entre ele, o Filho, e o Pai Celestial? Jesus mesmo nos esclarece sobre este ponto, quando ressuscitado diz a Madalena que pretende lançar-se aos seus pés e abraçá-lo. O que Jesus fala? Não me toques, ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Logo, o Deus de Jesus é o Deus da humanidade, o Pai comum de todos os homens, sem nenhuma distinção. Quanto ao compromisso que veio desempenhar neste orbe, nós o vemos claramente através da atitude que ele assumiu na sociedade terrena. O que fez Jesus? Começou reunindo algumas pessoas simples, arrebanhadas das camadas humildes, e foi-lhes ministrando lições e ensinamentos por meio de parábolas singelas, prédicas e discursos vazados em linguagem popular, cimentando com exemplos edificantes todas as doutrinas que transmitia. A novidade da sua escola consistia particularmente na divulgação desses princípios. Todos os homens são filhos de Deus. Então ele afirmava muito isso. Todos os homens são filhos de Deus. Têm todos esta mesma origem. Da paternidade divina decorre como corolário natural a fraternidade humana, isto é, todos os homens são irmãos, portanto devem amar-se reciprocamente, agindo em tudo, seguindo a lei de solidariedade. Então, será que quando ensinamos nossos pequenos, nós falamos que respeitar o amigo não é só uma questão de educação?
É uma questão de ver nele um irmão, porque somos todos filhos do mesmo pai. Tudo isso, esse sentimento de fraternidade por termos uma origem única, é algo que temos que ir jogando essas sementes naquele solo ainda tão preparado que é o coração de uma criança, né? Esse coração que mesmo que ele traga dificuldades lá do passado, porque sabemos que a criança, ela é um espírito num corpinho pequeno, né? Que logo terá ali a sua condição de expansão. Mas enquanto ela se encontra ali cerceada pelo não desenvolvimento dos seus órgãos, como é importante, e ainda, né, e por isso ainda não tendo certos sentimentos, porque não define bem, né, ainda não tem aquela coisa de definir bem o que está sentindo, então é a hora de aproveitar muito esses ensinamentos, né? E vamos lá. No entanto, apesar da clareza, lisura e concisão de tal doutrina, são grandes as dificuldades em torná-la acessível à mente e ao coração humanos. Verdades tão naturais, de uma lógica irretorquível, comprovadas pelo testemunho de fatos incontestes, escritas em caracteres palpitantes no grande livro da vida, contudo continuam sendo objeto de controvérsias, discutidas por uns, rejeitadas por outros. Ora, a missão de Jesus é precisamente comprovar aquele acerto, vencer os obstáculos conquistando a humanidade. Esta obra sendo de redenção, porque visa libertar o homem dos liames que o prendem à animalidade, cujos vestígios nele são patentes, é por isso mesmo obra de educação, né? Então, até pegando aqui novamente, esta obra sendo de redenção, porque visa libertar o homem dos liames que o prendem à animalidade, cujos vestígios nele são patentes, é por isso mesmo uma obra de educação. E é muito interessante, porque quando lemos alguns apontamentos de Pestalozzi, nós vemos que ele coloca, né, que aquilo que no adulto nós chamamos de paixão, né, os arrastamentos, a paixão, né, em todos os sentidos, a paixão é muito abrangente. Na criança, esse instinto ainda de animalidade, que na criança ele é muito natural, porque a criança ela ainda não tem freios, né? Então ela põe para fora ali os seus instintos. Então aquilo que é a paixão no adulto, na criança, se manifesta na forma de instintos. E são esses instintos que precisam serem trabalhados nesse processo educativo, que é o que ele acabou de falar, né? Libertar o homem que o prendem à animalidade. E é isso que nós temos que fazer nos pequenos, nos jovens, quanto antes, melhor. Muito mais difícil quando estamos adultos. O ideal mesmo é que não esperemos, né? 14 anos define, de acordo com os nossos aprendizados, 14 anos, que é a adolescência, né? Quando se entra ali na adolescência, antes é a pré-adolescência, 14 anos é a fase, né, em que o espírito assume a sua verdadeira personalidade naquela vivência, naquela encarnação. Então, costumamos até brincar que muitas mães dizem: nossa, não estou mais reconhecendo meu filho, né? Porque vem à tona, então, a sua verdadeira personalidade. É claro que o processo educativo deve continuar e se obtém respostas, evidentemente, mas o resultado é muito maior e mais fácil quando começamos ali na infância. Quanto antes, melhor.
Se estamos esperando, já estamos em atraso. Se pensamos assim, vou esperar ela entender melhor, já estamos em atraso. A educação é desde sempre. Daí porque Jesus arrogou a si a denominação de mestre, considerando aqueles que o acompanhavam como discípulos. Consignemos que foi o único título com que se adornou, e nenhum outro, ele não aceitou nenhum outro título, só esse. Quando certa vez o chamaram bom, retrucou, foi justamente um, um fariseu, né, muito bem colocado, um senhor da lei, desculpem, um senhor da lei muito bem colocado, e ele fala, né, ele ali se deixando envolver por aqueles ensinamentos de Jesus, ele fala, meu bom mestre. E Jesus rejeita o bom, porque diz assim, bom só há um, meu Pai que está nos céus, né? Agora, o mestre ele deixou. Ele trouxe a si, porque ele quis que nós entendêssemos que ele era o mestre. Então, bom só há um, que é Deus. Quando disseram rei, repeliu peremptoriamente aquele qualificativo, declarando: o meu reino não é deste mundo. Apenas quis ser mestre, e disso fez questão, advertindo seus discípulos que só a ele o considerassem como tal. Eu sou o vosso mestre, dizia, a ninguém mais concedais essa prerrogativa. O papel que nos cabe ao mestre, o papel que cabe ao mestre é educar. Entendemos por educação o desenvolvimento dos poderes psíquicos ou anímicos que todos possuímos em estado latente, como herança à vida daquele de quem todos nós procedemos, então a nossa herança é divina, né? Pestalozzi, olha o Pestalozzi aqui, o grande educador, cuja pedagogia era a pedagogia do afeto, a pedagogia do amor, né? E é isso que se traz, né? A pedagogia de Pestalozzi. Então, Pestalozzi define assim a matéria, ora em apreço. Educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. A instrução, portanto, faz parte da educação. Por isso que se refere aos meios e processos empregados no sentido de orientar o indivíduo na aquisição de conhecimento sobre determinada disciplina. A instrução dirige-se conseguintemente à inteligência e à educação sob seu prisma intelectual, bem como a ginástica, os exercícios e esportes, criteriosos e convenientemente orientados, resumem o que denominamos educação física, cuja importância na esfera da higiene está perfeitamente comprovada. Ao cultivarmos, porém, esta ou aquela faculdade do espírito, resta que não desdenhemos as demais. A monocultura é desaconselhada em todo e qualquer terreno. Muito bom esses ensinamentos que não terminam aqui, né? Mas nós daremos continuidade e trazendo mais, encerrando com Pestalozzi, ele não compreendia outra pedagogia que não fosse a do amor, porque ele entendia que só se dá o processo educativo quando existe um vínculo de amor entre o educador e o educando. Por quê? Com esse vínculo do amor, a criança sente. Então, vamos trazer isso também para os lares, né? A criança sente-se um ser, né, filha de Deus, e essa confiança faz com que ela desenvolva ali a alegria de viver
e, consequentemente, o desejo de aprender, né? Então, fiquem para nós essas reflexões, este aprendizado e que fiquemos em paz.